Minas é hoje o estado com o maior número de ações digitais no sistema Processo Judicial Eletrônico, PJE, na Justiça Comum, 1 milhão. Agora, a próxima fase são os juizados especiais. Quais são as vantagens e benefícios da tecnologia para a prestação jurisdicional, advogados, promotores e defensores? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Wilson Almeida Benevides, que é superintendente de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 21 anos e já passou por 4 comarcas: Porteirinha, Ituiutaba, Visconde do Rio Branco e Belo Horizonte, onde está há 15 anos, dos quais 2 como desembargador. Foi também coordenador dos Juizados Especiais Cíveis até 2005 e também é mestre em Direito Empresarial. Doutor Wilson Benevides, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. É um prazer. Prazer recebê-lo aqui também. Bom, nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade Dom Helder Câmara me ajudarão a entrevistá-lo, e o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Muito bem. O nosso tema hoje, então, é saber exatamente por que Minas saiu na frente, apostou na tecnologia e hoje lidera o número de ações no processo judicial eletrônico. Minas é parceiro do CNJ nesse programa do processo judicial eletrônico, um programa institucional, e ele nasceu de uma história em que os 91 tribunais do Brasil todos compravam sistemas diferentes. Isso gerava 91 despesas para fazer a mesma coisa e 91 sistemas para a comunidade jurídica conviver. Que não dialogavam com outros também. Exatamente, né? Ou seja, mais um problema do que uma solução. Então o CNJ lançou ele pegou um sistema antigo que chamava CRETA, na Justiça Federal da 5ª Região, transformou num sistema que adequa a qualquer jurisdição, e nós participamos desse processo desde o início, e Minas, então, implantou esse processo na Justiça Comum, nas varas cíveis. Ao contrário do que aconteceu no resto do país. Sim. Por que Minas optou pela Justiça Comum e não pelo Juizado Especial, onde tudo indica que seria mais adequado um projeto piloto, digamos assim? Sim, exatamente. Essa opção foi feita no início porque a gente tinha um nível de congestionamento muito grande nas varas cíveis. A gente tinha varas cíveis com 10 mil processos, 8 mil processos, e o processo eletrônico, sabidamente, ele descongestiona aquele trabalho na vara, acaba com balcão, acaba com arquivo, acaba com juntada, não acaba 100% com a juntada, tem muito documento que ainda vem físico. E tem que digitalizar e entrar no processo eletrônico, mas modifica um pouco a forma das coisas. E aí, superada essa fase, a gente está indo para o Juizado Especial, que agora, depois que criou o Juizado Especial da Justiça, o Juizado Especial para as ações de fazenda pública, ele realmente vem crescendo vertiginosamente o número de processos. E aí precisa do processo eletrônico. Então eu citei aqui o número de ações digitais hoje na Justiça Comum de 1 milhão de processos. Certo. Quais são esses números aí? Quantas comarcas estão informatizadas, operando nesse sentido? Hoje nós estamos caminhando para 54 comarcas, onde o sistema está implantado nas varas cíveis. São regiões, cidades polo, comarcas? São as comarcas de entrança especial, todas elas. Nós estamos indo agora para algumas comarcas que não são especiais, de entrança especial, mas todas as comarcas de entrança especial já estão com as varas cíveis, família, sucessões e direito de fazenda pública informatizadas. Isso tem uma importância porque 70% dos processos do tribunal estão nessas comarcas onde você já informatizou. Pode-se dizer, então, que as ações digitais hoje superam os processos físicos? Em volume de distribuição, sim. E muito. Superem muito. Apesar do acervo não corresponder. Aí o acervo que o senhor fala é os processos mais antigos. Os processos mais antigos. E também há um projeto da gente ir com o PJE para a área criminal, vai para o juizado agora, depois a área criminal. Aí fecha o círculo todo. Aí a gente fica com a área civil, lato sensu. Todas as competências cíveis, de uma maneira geral. Juizado especial, civil e criminal, a gente está indo agora. E depois volta no criminal, fechando esse círculo, e aí 100% digital. E o senhor falou, por exemplo, direito de família. Pode ser que aqueles processos que duram 30 anos, inventário, herança, isso pode reduzir em função disso ou não muda? Vai ajudar muito a chegar no ponto de decisão, porque, veja bem, o processo eletrônico ele tem uma característica de essas etapas mecânicas do processo, manuais,
elas são substituídas por atos eletrônicos muito rápidos. O peticionamento o advogado faz do próprio escritório dele, a citação sai eletronicamente, só o oficial de justiça vai cumprir, mas volta junta, e a partir daí o processo é saneado e está pronto para julgar, quando não tem instrução. Às vezes tem instrução, aí... Quer dizer, não havendo desentendimento das partes lá, chega rápido. Pode andar. Quer dizer, o advogado, o promotor, a própria parte, o cidadão pode acompanhar de casa, de onde estiver, o processo dele. Sim. E o advogado pode tomar atitudes ali, decisões judiciais, procedimentos, ele pode fazer de casa também, no escritório dele. A melhor explicação de como que o processo eletrônico anda mais rápido do que o físico é que você, com a informatização, elimina o tempo morto do processo. Então, o que seria o tempo morto de um processo? Houve a distribuição da ação, ele iria para uma prateleira, aguardar o escrivão pegar aquele processo e formatar a citação, quer dizer, tirar cópia da petição inicial, endereçar, postar no correio e tomar outras providências. Hoje, e a cópia de 100 folhas, 1000 folhas, 2000 folhas. Né? Exatamente. E hoje nós estamos então com o processo até de citação eletrônica. O Estado, por exemplo, ele já é citado eletronicamente. O processo chega e já sai uma citação eletrônica para o Estado e ele já responde eletronicamente. Então, esse tempo morto, ele acaba, não é? Porque, veja bem, eu simplifiquei bastante. Olha, vamos tentar explicar uma questão. O processo físico, quando ele chega, o código determina que o escrivão confira todas as páginas, numere, rubrique e isole as páginas em branco. Evidentemente que isso é desnecessário no processo eletrônico, que eu não posso modificar. Ele já vem numerado, registrado, as páginas em branco são impossíveis de você grafar qualquer coisa nela. É o tempo morto. Então, é tempo morto, você economiza essa mão de obra. E pensar nisso num contexto em que o tribunal não pode mais aumentar a mão de obra dele. Ele tem que resolver esses problemas com meio eletrônico. Ok, doutor, eu vou fazer um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco você contasse mais vantagens, mais benefícios desse processo judicial eletrônico e também a chegada aí nos juizados especiais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o processo de informatização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio do processo judicial eletrônico. O nosso entrevistado é o desembargador Wilson Almeida Benevides, que é superintendente de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Wilson, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito aí desse avanço da consolidação do processo judicial eletrônico em Minas Gerais, que atingiu a marca de 1 milhão de processos de ações digitais. As expectativas agora, o senhor disse que então que essas mudanças, benefícios provocados pelo processo judicial, que tipo de mudança de comportamento isso trouxe, tanto da parte do jurisdicionado, do advogado, do próprio juiz? Houve resistência na implantação do sistema? Houve resistência, senhora, porque a gente saiu de uma zona de conforto em que eu fazia aquilo mecanicamente, mas eu conhecia o que eu fazia, para algo que eu sei que pode ser melhor, mas que eu desconheço. Então, toda vez que eu vou para algo que não me é conhecido, eu tenho uma certa insegurança. Esse processo é natural. Cabe ao tribunal praticar políticas no sentido de dar a essas pessoas segurança e conhecimento, condições de dominar. Essas condições, naturalmente os magistrados recebem, os servidores recebem treinamento. Os advogados também recebem essa orientação? Sim, os advogados também recebem. O grande desafio do processo eletrônico é o treinamento, é o custo dele. A implantação do processo ele tem uma curva muito alta no início, porque nós que implantamos em 54 comarcas, e aí, tirando esse anel ao redor de Belo Horizonte, todas são no interior. E as equipes de treinamento têm que deslocar o treinamento inicial de implantação. Ele é presencial, ele é local, ele é feito por uma equipe. A gente desloca uma sala de instrução em um caminhão, com computadores, com tudo. Isso é instalado em algum lugar adequado. Essas pessoas são tiradas do ambiente de trabalho, vêm para ser treinadas e a gente sai e entra uma equipe de apoio. É bem complexo. Agora, em termos de vantagens, por exemplo, a questão do papel, falamos daqui a pouco no bloco passado, como é que isso, em termos de economia, de custos, o que representa tudo isso, meio ambiente? Queria que você desse uma geral para a gente a respeito disso. Vamos começar pela economia no seguinte sentido. A gente tem, vamos pensar o seguinte, a gente tem uma curva crescente de distribuição de demanda. O Tribunal de Minas tem 6 milhões de processos.
e tem um número fixo de servidores. E nós estamos limitados a gastar o que o Estado arrecada. Nosso gasto está limitado à arrecadação e ele não tem crescido. O que acontece com isso? Como cresce o número de distribuição, eu preciso de melhorar o meu processo para ter uma melhor taxa diminuir a taxa de congestionamento. E como eu não tenho recurso para contratar pessoas para fazer mecanicamente isso, a solução é de fato informatizar. Ao informatizar, acontece um processo bastante simples. As pessoas que faziam atividades mecânicas, elas passam do tipo atender um balcão. Eu tinha 3, 4 servidores numa vara atendendo o balcão, atendendo os advogados, as partes que queriam ver os autos físicos do processo. Como os autos agora são digitais, estão na internet, ninguém mais vai ao fórum. E eu libero 3, 4 servidores para fazer esse trabalho. Toda vez que o advogado peticionava, que ele peticionava para andar com o processo, ou para rolar uma testemunha, ou para fazer algum tipo de procedimento, ele o fazia fisicamente através do protocolo no fórum. Ele tinha que se deslocar até o fórum, aquela petição tramitava dentro do fórum e ia para a secretaria, ficava aguardando lá para disponibilidade de tempo dos servidores para juntar aquilo no processo e fazer uma conclusão para o juiz. Hoje o advogado do escritório dele peticiona e o processo já vai imediatamente para a caixinha do juiz, lá dentro do computador. E o juiz despacha aquilo, quer dizer, você ganhou muito tempo e liberou mão de obra e espera-se que no futuro breve essa mão de obra seja toda direcionada para a atividade fim, que é julgar o processo, organizar e julgar, e não fazer atividade manual de guardar processo em arquivo, arquivar processo, desarquivar, transportar, atender balcão, essas coisas. Muito bem. Doutor Wilson, eu vou ampliar o nosso debate, convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Há correlatos de hackers invadindo sistemas do governo e de banco. Há possibilidade do PJE ser invadido, de ocorrer fraude? Luciana, falar em segurança total é impossível, essa garantia de 100%. Ele é seguro, vamos considerar ele um percentual de 99,5% seguro. Por que isso? Porque o PJE, ele como sistema, ele é 100% seguro, mas ele está num ambiente que é vulnerável, que é o ambiente da internet. Então, quando a gente teve esse ataque de hackers do governo, o nosso tribunal sofreu esse ataque de hacker, mas isso não chegou ao sistema porque o tribunal é dotado de uma rede muito segura de antivírus, uma rede que a gente chama de um firewall, que seria um muro ali de barreira para esse tipo de invasão não chegar ao sistema. Sabemos que o sistema de processo judicial eletrônico dos órgãos do judiciário são diferentes. Por que não há uma padronização de todo o sistema para todos os órgãos, para assim facilitar o manuseio? O processo judicial eletrônico, o PJE do CNJ, é um processo único na Justiça Comum e na Justiça Federal. Inclusive, nós estamos caminhando todos nós para a versão 2.0 e tudo que está na Justiça Comum em todos os estados e tudo que está na Justiça Federal em todos os estados terá exatamente o mesmo comportamento, as mesmas telas. A Justiça do Trabalho, ela trabalha com a versão do PJE que segue as mesmas regras, mas que ela é uma versão com as peculiaridades da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem mais autonomia nessa versão para adequar, mas as regras desses processos, todas as normas são as mesmas, estão na Resolução 185 do CNJ. É possível a interrupção da contagem dos prazos caso haja alguma falha no sistema do PJE? Sim, Raíssa. O sistema fornece uma certidão de indisponibilidade. E, com base nessa certidão de indisponibilidade, a parte pode pedir a restituição do prazo. O próprio sistema emite quando o sistema não está disponível. Vou agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara. Bom, doutor Wilson, pegando a carona na pergunta da Luciana aqui da Faculdade, Dom Helder, a respeito da segurança, existe uma certificação digital para cada usuário nesse sistema? De todos os sistemas disponíveis no mercado, o PJE não é de mercado propriamente, ele é institucional, ele é o sistema oficial do país hoje e, tecnicamente, todos os tribunais têm que segui-lo. Ele é um sistema que zelou muito pela segurança. Ele exige uma classe de certificado digital muito própria, através do token e do cartão. E isso, evidentemente, que
aumenta a segurança com relação ao lançamento de documentos no sistema. Só entram para dentro do sistema documentos com certificado digital. Alguém tem que ter grafado aquilo lá com certificado digital. Muito bem. Bom, então nós sabemos agora que Minas está aí agora na segunda fase, informatizando os juizados especiais. Hoje no país, o maior cliente, digamos assim, do processo judicial eletrônico já são os juizados especiais, não é isso? Sim. Deixa eu fazer uma pequena introdução nesse bloco. A gente está caminhando para duas grandes mudanças no PJE. Minas será o estado pioneiro na versão 2.0 do sistema, que aumentou a usabilidade do sistema para todos os usuários. Então, o sistema já tem um tempo bom de vida útil e foi o momento de fazer uma reflexão e mudarmos para a versão 2.0. Para quando isso? Isso até dezembro. E nós já entramos no juizado especial aqui em Minas, começando por Betim e Contagem. Esse é um momento de fazer, apesar do país inteiro já ter juizado especial com PJE, nós deixamos para o final porque estamos fazendo uma boa adequação do PJE para os juizados especiais e assim que isso for feito, nós vamos implantar em todos os juizados especiais das comarcas que já têm processo eletrônico, de modo que toda a área civil fique informatizada. O juizado especial tem sofrido, só fazer um registro rápido, com essas ações das varas de fazenda pública, porque a lei 2.153, que é a lei do juizado especial da fazenda pública, ela deu um prazo para os tribunais deslocarem a competência de vários assuntos para o juizado. E esses processos estão todos indo para lá. Então, os processos de saúde, processos de servidor público, multas de trânsito, todos estão sendo discutidos nos juizados. Então, o volume de processo está subindo muito, sem o correspondente aumento de servidores. Ou seja, a taxa de congestionamento está subindo e a gente vai combater isso com o processo eletrônico. Precisa de mais ferramentas aí. Sim. Muito bem. Doutor Wilson, vou fazer um novo intervalo, gostaria então que no próximo bloco o senhor falasse a respeito dessa implantação do processo judicial eletrônico nos juizados especiais e como fica aí, por exemplo, a questão dos recursos dessas ações digitais no juizado especial. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo sobre a implantação do processo judicial eletrônico no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já marcou aí, bateu a marca de 1 milhão de ações digitais e agora está indo na segunda fase para os juizados especiais. O nosso entrevistado é o desembargador Wilson Almeida Benevides, que é superintendente de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Wilson, a respeito então dessa implantação do processo judicial eletrônico, foi muito difícil chegar ao judiciário de Minas Gerais, ao judiciário como um todo no país, ao contrário do que acontece em outras instituições? Questão orçamentária, o tipo da natureza também do processo, né? Sim, a gente teve que enfrentar alguns desafios. Porque cada tipo de atividade tem as suas peculiaridades. Então, a primeira atividade que a gente começou a conviver com a informatização foram os bancos. Os bancos, imediatamente, a gente viu aquela desmobilização das agências, a substituição dos funcionários por máquinas, terminais eletrônicos. Aí veio o home banking, que é aquele computador que você instala aquele programa que você instala no seu computador em casa e trabalha e tudo. E a gente se perguntava, quando isso vai chegar ao judiciário? O que acontece é o seguinte, a aplicação do processo, do meio eletrônico ao processo judicial, ele tem peculiaridades. Nós, nos processos judiciais, a gente costuma ver aqueles processos volumosos de vários volumes, ocupando, às vezes, assim, uma mesa inteira de processo. Aqueles documentos, todos, no caso do processo eletrônico, eles têm que ser aportados no meio eletrônico. Esses documentos, eles são transformados em imagens e são colocados no meio eletrônico. Isso sobrecarrega enormemente o computador, porque são imagens que trafegam em rede, que tem que ser armazenado em banco de dados, consomem muita memória, muito link de tráfego de dados na internet, etc, etc. Então, são desafios. Se você manter um sistema de processo eletrônico com 6 milhões de processos, com uma boa performance e uma boa segurança, é um grande desafio para o tribunal. Nós tivemos que substituir boa parte do parque de informática nosso, substituir as tecnologias de banco de dados, de armazenamento de arquivos, memória de computadores, links de internet, isso tudo foi preparado
para que o sistema funcionasse. Então, por trás desse trabalho que a gente liga o computador, vê uma tela com processo eletrônico, tem um trabalho gigantesco por trás daquilo que é a sustentação de um sistema desse. Um sistema desse não pode ter indisponibilidade, ele tem que ter redundância. Se uma máquina onde roda o PJE estraga, eu tenho que ter várias máquinas em cadeia, balanceadas, para redistribuir a carga do processamento, de maneira que o usuário que está lá atrás, ele não sinta o efeito disso. Então, problemas ocorrem, mas é que por trás disso tem toda uma organização que assegura a plenitude do funcionamento E do sistema. atrás de cada processo, esse direito e as vidas das pessoas estão ali tramitando de maneira subjetiva e objetiva, né? Agora, doutor Wilson, o senhor tem condições de fazer uma previsão de quando teremos processos 100% digitais e aposentar de vez os autos em papel? Eu arriscaria um palpite de entre 3 e 5 anos. Isso é muito variável. Os novos processos, eles serão todos digitalizados. E os novos processos das áreas cíveis, em mais um ano, eles não entrarão mais em meio físico. Depende um pouco assim, há variáveis. Por que não há uma data exata? Porque Minas é um estado quase que continental, né? São 800 municípios, são 300 comarcas praticamente. Então, você chegar na comarca lá da ponta, depende da comarca lá da ponta ter uma disponibilidade de internet, porque o PJE funciona todo na internet, e enquanto isso não for uma verdade incontestável, o tribunal não pode entrar com isso, porque senão dificultaria o acesso à justiça, o que é vedado na Constituição. Então, dizer que 100% vai estar é um prognóstico assim, um pouco até mesmo leviano. Mas a gente arrisca aí em 5 anos, porque a evolução também, olha, nesse meio, ela é muito rápida. De um ano para outro, a tecnologia aumenta muito. Também, então, a gente já tem empresas mundiais de internet atuando no Brasil, e hoje é muito fácil você colocar a internet no meio da floresta amazônica por uma antena de satélite. E isso é fácil. Então, eu arrisco que 5 anos é um prazo muito razoável. É um caminho irreversível, Sim, né? sem volta. Doutor, eu vou fazer uma breve interrupção da nossa conversa aqui do processo judicial eletrônico, para o senhor fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Olha, eu sou professor também e sempre que posso eu recomendo a leitura da Revolução dos Bichos. É um clássico, muito assim, adequado para os tempos de hoje. Eu vou falar pouco do contexto do livro, do autor, e vou falar um pouco do porquê que eu oriento nesse sentido, porque eu prefiro despertar no aluno o interesse de ler o livro. Veja bem, o momento que a gente vive hoje, o judiciário só existe por uma única e simples razão, que é a pacificação social. E no momento de incerteza como esse que a gente vive, em que o judiciário tem tido um papel, às vezes, muito proeminente em relação aos demais poderes, chama muito a atenção, vamos dizer assim, o tema desse livro. Por que é tão importante ter um judiciário forte? Por que é tão importante ter um judiciário independente? Porque ele é a garantia da própria sociedade. É um livro muito pequeno, é um livro que é atual. Eu digo para meus alunos, é como se ele fosse escrito hoje e nós não questionamos assim em que momento ele foi escrito da história, né? E ele se aplicou no passado quando foi escrito, é um livro relativamente recente, e se aplica hoje, até diria, com muito mais propriedade. Então, por isso é um clássico, né? Vale a pena a leitura, é um livro atual. Muito bem. Doutor Wilson, então, agora obrigado pela indicação. Voltando ao nosso tema aqui do processo judicial eletrônico. O senhor é mestre especializado em direito empresarial, juizado especial e juizado civil, né? É preciso também ser um expert em informática, porque nós falamos que é irreversível. O senhor é especializado em computação, em informatização? Eu tenho um histórico antes de ter ingressado na carreira jurídica, eu trabalhei em uma empresa por 13 anos no setor de informática. Eu fiz meu primeiro curso foi na área de informática, depois que eu já estava empregado é que eu fiz direito à noite. Então, eu tenho conhecimento, mas, na verdade, não é necessário você conhecer de informática para trabalhar no PJE. Aliás, esses aplicativos hoje nos celulares, eles já exigem bastante da gente
de saber manusear. No PJE é bem simples, e vai melhorar muito a usabilidade do PJE. Né? Nós temos uma preocupação enorme, essa versão 2.0 ela tem um histórico muito interessante, porque ela nasceu de uma reivindicação da OAB, de 26 reivindicações que diziam que o sistema ele dificultava o acesso para as pessoas com algum tipo de necessidade especial. Então, visual, auditiva e tudo. E mesmo para quem tem todos os sentidos ali aptos, ele já trazia uma dificuldade natural de cumprir uma determinada tarefa no sistema. Então, houve um estudo profundo disso e o que vai vir na versão 2.0 que vai melhorar? Nós vamos diminuir o número de cliques para a pessoa fazer a mesma coisa. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Wilson Almeida Benevides, que é superintendente de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos a implantação do processo judicial eletrônico em Minas, que já bateu a marca de 1.000 ações digitais na Justiça Comum e agora caminha para o Juizado Especial. Doutor Wilson, obrigado pela entrevista mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado, eu que agradeço. Bom, nós agradecemos também, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@mages.com.br. Obrigado e até a próxima.